momento que eu participei com você, num dos cafés, né, você mencionou que você teve ali uma história de superação, na parte ali da sua saúde, Uhum. né. E eu acredito que trazer isso para as mulheres, de repente as façam, né, abrir ali um pouquinho mais, da sua perspectiva, dos seus horizontes. Conta pra gente como que foi lidar, como que foi, passar por um momento tão difícil e, eu gostaria que você trouxesse ali a figura masculina também, né, nesse momento. Como que foi ter uma figura masculina, né, nesse processo de adoecimento que você teve e como foi, superar juntos, eh, esse período? É, realmente, eu tive câncer de mama e foi muito desafiador. Foi bem desafiador mesmo, porque assim, quando você recebe o diagnóstico disso, você fala: "Gente, agora, né?". Mas, eu sou uma pessoa, assim, que transcende muito, eu acredito em Deus. E eu falei assim: "Bom, qual é meu aprendizado?". Então a primeira coisa é, eu nunca maldisse o câncer. Eu sempre o vi como um professor. Então eu queria saber qual que é a lição que você está me trazendo, né. Então acho que foi o primeiro impacto. O segundo foi que assim, ok, tenho câncer, o que que a gente vai fazer? Eu lembro que nesse dia que eu recebi o diagnóstico, eu falei para o meu marido, ele ficou estático, na realidade eu tive que ajudá-lo, que ele ficou assim realmente fora de órbita. E eu falei para ele: "Olha, domingo a gente tem que ir em Budas Artes comprar lenço e eu já vou marcar uma micropigmentação, porque eu não vou ficar sem minha sobrancelha". E ele me disse: "Elaine, você tá com câncer, você tá pensando nisso?". Eu falei assim: "Não, uma coisa, outra coisa é outra coisa, né". E então eu levei com mais leveza. E aí, claro, a gente faz uma viagem, uma introspecção, qual que é o aprendizado disso tudo? E aí eu bebi um pouco da fonte de Bert Hellinger, da constelação familiar, e eu vi as conexões que esse diagnóstico tem com a nossa vida, com o nosso inconsciente. E realmente foi muito fluido. Até hoje eu lembrando, foi uma experiência mais leve do que eu pensava. Claro que teve todos os vieses, teve a radioterapia, que é desgastante, são queimaduras, mas eu consegui superar. Tanto que eu fiquei sem trabalhar apenas 10 dias, que foi o período da cirurgia apenas, né. O todo o tratamento, eu fui trabalhar todos os dias, então eu fazia mentalizações, eu fazia minhas preces dentro do meu credo, e realmente eu não passava mal, eu não passava mal. Então assim, por isso que eu acredito muito que assim, quando você tem consciência, quando você expande a sua visão, a sua mente, você realmente consegue superar. E realmente foi o que aconteceu. Eu não precisei fazer quimioterapia. O médico falou, quando ele fez a cirurgia, ele falou assim: "Olha, parece que o seu câncer, ele morreu, ele estava escurecido e tinha diminuído". E eu não fiz nenhum tratamento prévio, né. E eu acredito muito. Eu acho que, assim, é um bolo que tem vários ingredientes. Tem a fé, tem a prece das outras pessoas, tem a forma como você vê aquela situação, tem tudo. E realmente, esse bolo positivo é que fez essa superação. E realmente aí eu fiz o tratamento, né, que durou aí por conta de 5 anos, que é o que a gente de praxe, é o protocolo, mas graças a Deus nunca tive recidiva, sempre fiquei bem e tô aqui. Segurou Segurei a onda. e foi embora. E Exatamente, continua aí nos desafios da vida. graças a Deus. E aí você falou que você não parou de trabalhar, você continuou trabalhando, e aí você já estava como cogestora, você já estava à frente de algum hospital? Conta um pouquinho aí, dessa conciliação, né, porque você já tinha uma filha, estava acredito, né, estava Sim. nesse processo e sendo cogestora, então muitas responsabilidades, muitos desafios, muitas atribuições. Como que você o que você fazia para você dar conta? Como que você deu conta de
tanta coisa? Eu acho que primeiro, a meditação eu recomendo para todo mundo. Eu acho que você tem que ter pelo menos seus 10 minutinhos por dia de, sabe, refletir sobre a sua vida. À época eu estava à frente de outro hospital, também em São Paulo, continuei tranquilo, eu saía no final do expediente, eu fazia a radioterapia à noite, voltava normal. Tinha o meu marido, tinha minha família, minha mãe ainda estava nesse plano, então ela tinha aquele medo, tudo, mas fui tranquilizando, não era um tema que a gente ficava falando, e eu fiquei realmente pensando: "Ai, qual que é o aprendizado?", e fui realmente introspectando todo esse aprendizado e que, no meu entender, fez sentido. Mas eu nunca entendi como um peso, eu nunca ficava falando: "Nossa, eu tô doente. Ai, quais os benefícios que tem". Não que eu não ache que as mulheres que precisem, sim, vão recorrer aos seus benefícios, mas eu não queria dar mais energia para esse campo. Então, assim, eu levei minha vida como se eu fosse uma mulher saudável, e eu era. Eu acredito que eu tive aquele aprendizado pontual e ok, quando ele tivesse terminado, eu ia estar livre, teria passado de ano. Foi assim que eu encarei todo o tempo esse processo. Então nunca foi um peso, eu nunca ficava me lamuriando, raramente comentava, principalmente depois que acabou a radioterapia, eu realmente nem falava sobre isso. E eu acredito que é isso, eu acredito que a nossa energia está onde a gente coloca a nossa atenção. Então, assim, se eu ficasse alimentando isso com lamúria, reclamação, talvez o desfecho tivesse sido outro. Então eu procurei sempre manter a positividade nesse processo. Muito bonito, hein? História impactante.